E o último ponto que eu quero comentar sobre Atos capítulo 15, sim, sem sombra de dúvida, o texto no verso 28 é bastante claro, né? Olha, pareceu bem ao Espírito Santo não impor a encargo além destes. Entretanto, perceba que inúmeros aspectos da lei de Deus que o próprio pastor Cruvinel vai crer que são vigentes aos cristãos hoje não estão presentes. Então, honrar pai e mãe, por exemplo, não é uma coisa essencial, não é importante. Se você não fizer, não é pecado. Não roubar também não está presente aqui. Não matar, não cobiçar, enfim, inúmeros outros princípios do próprio amor, por exemplo. Aqui não diz essas coisas essenciais. Amem a Deus e amem ao próximo. Então, já que não está escrito em Atos capítulo 15 aqui nas coisas essenciais, isso é uma coisa que pode ser deixada de lado. Não tem me permite só discordar. Textos, pastor Ezequiel, todos esses pontos que o senhor está levantando, são vertidos no Novo Testamento. Eles aparecem no Novo Testamento em outros textos, menos o sábado. Na verdade, Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 6, exatamente está falando sobre a questão... pai e mãe. Exatamente. O apóstolo Paulo fala, amar a Deus sobre todas as coisas, Jesus Cristo fala. Então, no Novo Testamento, com exceção da guarda do sábado, os outros 9 mandamentos, eles são repetidos como regra para o cristão. E mesmo porque, só uma pergunta, se me permite, ao pastor Ezequiel, a análise de Deuteronômio capítulo 5, versículo 15, que se aplica especificamente ao povo judeu. Então, se eu devo guardar o sábado e eu respeito os que guardam, então eu devo me circuncidar também. Eu devo obedecer às leis cerimoniais do judaísmo. Eu devo mudar de cristianismo para judaísmo. Quando a Bíblia fala, pastor, e aí eu quero ouvi-lo, e eu já citei na segunda epístola de Paulo aos Coríntios sobre a nova aliança, nós estamos falando da instituição da igreja. Mateus 16, 18, Jesus, inclusive ele diz assim, oikodomesso, não é? Eu edificarei, oikodomessumu, eu edificarei a minha igreja, uma igreja de dentro de outra igreja. Em relação ao meu primeiro ponto sobre Atos 15, o importante é dizer o seguinte, Atos 15, então, pode ser complementado por outros textos. Fica claro esse princípio aqui? Sim, porque claro. vocês estão dizendo que não aparece aqui honrar pai e mãe em Atos 15, mas aparece em Efésios. Então, se aparece em Efésios, é regra para a igreja, ainda que não sejam as coisas essenciais do Espírito Santo aqui. Aí, quando vocês dizem que os mandamentos são repetidos no Novo Testamento, com a exceção do sábado, eu discordo em absoluto. Veja, por exemplo, além de Jesus ter dito que o sábado foi feito para o homem, o que não é só para o judeu, e aí já desmonta a teoria sobre a interpretação de Deuteronômio 5, porque não quer dizer que o sábado não era para os judeus, mas quer dizer que não era só para os judeus, esse é o ponto. E aí a questão é a seguinte, o sábado ele é presente sim na Bíblia, no Novo Testamento em vários momentos. Imagine, por exemplo, em Mateus capítulo 24, quando Jesus ali fala sobre os sinais inclusive do fim do mundo, como que teria que ser e como que teria que não ser. Jesus fala, né, para a gente orar para que a nossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Essa é uma menção escatológica para o fim dos tempos, tem que orar e se preocupar com isso até o fim. Não simplesmente uma questão que isso passou, isso acabou, mudou a dispensação e tudo mais. Seja como for, a ideia da nova aliança, para terminar e passar a palavra, ela sim, ela tem implicações de que a igreja ela é diferente de Israel. Sim, agora ela é formada pela comunidade de crentes judeus ou gentios que creem em Cristo, e agora essa barreira já não existe mais da forma como existia antes. Entretanto, o que há é o quê? O enxertar essas pessoas na verdadeira oliveira. Os judeus que não estão crendo são retirados da oliveira em Romanos 11 e os gentios são enxertados. E aqueles que se converterem entre os judeus serão enxertados novamente. Então, essa oliveira que representa o povo de Deus, ela é una, ela é única, e quem faz parte dela é quem tem a fé de Abraão. E Paulo vai dizer isso desde, inclusive, do Antigo Testamento. Não é só quem nascer na família de Israel, de Abraão. Quem faz parte dessa família de Deus não é quem tem a fé de Abraão, mas quem a partir de Cristo. Porque quem tinha fé de Abraão lá foi cortado. Isso. Então não é só quem tem a fé de Abraão, é quem tem a fé de Abraão e foi salvo por Cristo. Perfeito, mas aqui o ponto é o seguinte, desde o Antigo Testamento, quem era o povo de Deus não era simplesmente quem nascia na família de Israel, porque Paulo vai fazer esse argumento. Então, desde aquele tempo já tinha essa diferença, tinha que ter a fé de Abraão. E no caso, no Novo Testamento, a fé de Abraão inclui necessariamente a fé em Cristo. Se você não tem a fé em Cristo, você não faz parte do povo eleito. Posso fazer a análise do texto que o pastor colocou, pastor César? Agora, sua vez. Marcos capítulos 2, veja bem, o texto, fora do contexto, sempre falei isso, há 20 anos que eu falei isso, pode gerar de fato um pretexto. O próprio contexto mostra que quando Jesus está falando que o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado, Jesus está falando num contexto específico do versículo 24, que é o contexto imediato. O que está escrito aí? Advertiram-no os fariseus. Então os fariseus advertem Jesus porque fazem o que não é lícito aos sábados. E aí você pode ver qual era a orientação do Talmud com
relação ao sábado. O Senhor Jesus não está orientando a igreja aqui, ele está falando com os fariseus por causa da exacerbação judaica. Paulo, o apóstolo, ele em Gálatas 4, 9 a 11 diz assim: mas agora conhecendo a Deus, eu estou lendo os textos, que a leitura dos textos é muito mais interessante do que apresentar os textos assim, um texto atrás do outro, né? Vamos entender os textos. Mas agora conhecendo a Deus e antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. E aí Paulo se preocupa tanto, pastor, que é pastor Ezequiel e pastor César e teleinternauta. Paulo se preocupa tanto que diz: receio que haja eu trabalhado em vão para convosco. Qual é a referência aí? Gálatas 4, 9. Em Gálatas 4, Não, mas 3... aí, pastor Ezequiel, e esse texto? O apóstolo Paulo fala o seguinte: vocês guardam dias da semana e épocas, estações, tudo mais, vocês respeitam dias, sendo cristãos, e parece que, pelo menos o que o texto diz aí, o apóstolo Paulo não aprova essa ideia do cristão guardar um dia. Inclusive, só para complementar, no capítulo 3, ele inclusive usa a palavra grega heteros, quer dizer, alguém pregar outro evangelho. Na sequência usa a palavra, eu sou também professor de grego, a palavra alós, até aí pode vir aí no texto grego, na sequência do mesmo texto, quer dizer que não é o mesmo do nosso, que não é da mesma espécie, por causa da questão da lei que os judaizantes faziam. Legal, excelente. Paulo é o grande opositor em tese, né, dessa teologia toda que a gente representa, pelo menos assim em nível popular, e a gente discorda que realmente seja, até porque vamos pensar o seguinte: vamos pensar que Gálatas capítulo 4 tenha realmente essas implicações todas aí de que os fundamentos de quem guarda o dia são fracos. Peraí, qual que é o fundamento de quem guarda o dia? É a história da criação e a lei de Deus. Esses são fundamentos fracos? Veja bem, tem que tomar um pouco de cuidado com essa aplicação. Daqui a pouco Paulo, ele tá combatendo, não é o adventismo, não. É Gênesis, é Êxodo, e aí você tem uma contradição interna na Bíblia. Pastor, só uma colocação. Na verdade, isso é um anacronismo, porque o adventismo sequer existia na época de Paulo. Concordo. A questão é, a mesma defesa que o adventismo faz hoje com a guarda do sábado é um remake do que os judaizantes faziam na época de Paulo. Tá, mas aí eu discordo de você. Porque o ponto é o seguinte, porque, por exemplo, eu entendo, por exemplo, o fenômeno de Paulo e os judaizantes é um fenômeno bastante amplo. Especialmente o problema maior é que o judaizante, ele tinha esses escrúpulos judaicos e agora ele crê em Cristo. E ele não abandona os escrúpulos judaicos na sua fé em Cristo. Qual que é o temor de Paulo? É que ao fazer isso, esse judaizante, ele redime o judeu que não crê em Cristo. Então, por exemplo, o judeu que não crê em Cristo, ele está salvo. Por quê? Porque ele nasceu na família de Abraão, ele é circuncidado, ele guarda dias, anos e festas e tudo mais, ele não come carnes imundas e blá, 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 blá. E assim, não precisa de Cristo que ele está salvo. A aliança foi feita, ele vai ser salvo, etc. É contra essa mentalidade que os textos de Paulo se levantam, e para dizer o seguinte, que não adianta você guardar dias e festas, você fazer carnes imundas, você ser circuncidado, você ser qualquer coisa, se você não crê em Cristo. Mas é isso que o texto diz, pastor? Não é isso que o texto diz, pastor. Vamos lá. Ler o texto tudo bem, o ponto é o seguinte, o que eu tô fazendo aqui é uma questão mais ampla. Eu concordo que não é uma exegese do texto. Não tem a ver com o texto diz. Sim, tem a ver com todos os textos, né? A leitura... Mas não com o texto apresentado. Sim, mas o texto é o quê? É Gálatas capítulo 4 ou é qual que você quer? Qual que é o capítulo? Capítulo 4 Releia o texto. de Gálatas. Vamos ler aqui, ó. Aqui, ó. Gálatas capítulo 4, 9 e 11. Tá Aqui, bom, ó. 9 e 11. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como vos tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, ao quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos os e anos. Fracos e pobres não é exatamente guardar os dias e tal, tudo então, mais. Como eu expliquei no começo, não pode ser, porque senão você está dizendo que a palavra de Deus é um rudimento fraco. Se eu tô lendo aqui o livro de Êxodo, mas nesse caso, nesse momento, o irmão está discordando de Paulo, é isso? Não. Se essa Porque Paulo está dizendo que é fraco. Mas aí é que tá. Se a leitura de vocês for correta, Paulo está discordando da Bíblia. Mas a leitura, pastor, devagar, só para a gente entender, e eu vou ouvir. Vamos fazer o contexto em remoto, então. Tá bom. Juntando esse texto de Gálatas
com o texto de Coríntios que nós lemos da Nova Aliança. Paulo não defende a Nova Aliança. Não é certo e notório que na época de Paulo, os judaizantes queriam de fato fazer guardar o sábado. Não é notório e correto dizer que Jesus foi acusado de violar o sábado. Então Jesus não era sabatista. Porque o texto mostra que, segundo a visão dos fariseus, Jesus viola o sábado. Esse texto aí não é exatamente a mesma, é um contraponto à mesma defesa que o senhor está apresentando aqui, no século XXI. Não concordo, e o ponto é o seguinte. Então é o quê? Não, qual é a sua interpretação disso? Então vamos lá. Sem sombra de dúvida, o que Paulo está apresentando aos Gálatas aqui é um contraponto à leitura judaizante. Isso não resta nenhuma dúvida. O foco da leitura judaizante é a circuncisão, entretanto, também inclui outras ideias, como, por exemplo, aqui a guarda dos dias, meses e anos, que, na verdade, significa toda a economia judaica, que não é só o sábado, é as luas novas. Mas é a também é o Páscoa, sábado. também. É o sábado, Também. os dias de Aliás, festa, as luas sim, novas. perfeito. Aliás, nem cita a circuncisão aí. Aqui não, Não, mas na carta, sim. daqui a pouco nós vamos para Filipenses, que vai tudo citar bem, a mas vamos lá. circuncisão. Mas o ponto é o seguinte, então aqui está se tratando da economia judaica como um todo, e eu concordo 100% que o sábado está incluído. A questão é a seguinte, o sábado judaizante vai redimir o sábado sem Cristo, e o sábado sem Cristo não tem validade nenhuma. Esse é o ponto. Nesse ponto é um rudimento fraco, porque ele é sem Cristo, mas não porque ele é baseado na Bíblia. Aí eu pergunto pro que senhor, manda pregar. então o senhor defende um sábado com Cristo. Sim. Então o sábado é condição sine qua non para a Não, salvação. vamos- Isso é heresia, não, pastor. tudo bem. Heresia da grossa. Calma aí, vamos trabalhar um pouquinho com calma nessas questões. Tô bem calmo, mas eu fico preocupado. Eu digo pelo seguinte, eu entendo a sua O senhor preocupação. entendeu? Entendo. Porque eu tô com um texto aqui dizendo que ele é perfeito para salvar. Tá bom. Então, quer dizer... Perfeito. Olha só, veja E é bem. Bíblia. Eu entendo. Só para pontuar, Vamos lá, tá pastor escrito. Ezequiel. Ó, vai. eu entendo perfeitamente a preocupação de que se você atrelar o sábado à salvação, a salvação vem pelo sábado, não é pela graça, não é por Cristo, e essa não é a teologia adventista. O que ocorre é o seguinte, na teologia adventista, a posição do sábado é igual a de todos os demais mandamentos em relação à salvação. O que acontece? Ninguém é salvo porque não adultera, mas o salvo deve lutar para não adulterar. Na mesma opinião, olha, a gente não é salvo pelo sábado, mas o salvo deveria guardar o sábado. Esse é o ponto. E aí, por exemplo, quando se diz que Jesus ele transgrediu o sábado, aí você vê o que Jesus mesmo fala em João capítulo 15. Eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Se alguém diz que ele não tem guardado, é uma outra conversa, outra coisa. E lá no próprio livro de Gálatas, ele vem nascido de mulher debaixo da lei. Se Jesus tivesse transgredido a lei, ele seria um pecador, não seria o Salvador sem pecado. Dessa maneira, Jesus com certeza guardou o sábado, não no ponto do sabatista, que é o legalista, que a salvação vem pelo sábado. Concordo que não. Entretanto, foi sim fiel ao sábado, ele é o Senhor do sábado, guardou perfeitamente todos os E aí- sábados. e aí Mas Romanos- é um exemplo. Aí é um problema, por exemplo, você trabalhar com João capítulo 5. Tá. É possível guardar ou João capítulo... Acho ou que Mateus sim, capítulo 12. E são os... Vamos trabalhar onde com ele Mateus 12, por cura as exemplo. pessoas ali. É possível violar o sábado e sair sem culpa dessa violação? E aí, pastor, É possível. E aí, deixa eu só fazer a citação do... Se é possível violar o sábado e sair sem culpa, quer dizer que, Tem coisa mais importante que o sábado. por exemplo, Por exemplo, a vida. Por exemplo, o cara cai num buraco lá, você arranca ele do buraco. então Boi, o etc. sábado não é uma Não é uma coisa questão absoluta, claro que não. importante no sentido tão importante. Não, ele não é absoluto, ele é importante, mas não é absoluto. Pastor Por Bruno. exemplo, então você vai pronto. poder escolher. É que é o seguinte, você pode escolher espírita, você pode comer. Mas aí, você pode mas aí fazer coisa. nós podemos terminar o debate aqui. Tá. Porque o grande problema é dizer que se você não guarda o sábado, você está em transgressão contra Deus. E aí, supondo que, não é? A visão que o irmão apresentou esteja correta, porque Jesus viola o sábado do ponto de vista do farisaísmo. Boa. Pá, mas aí só que é o seguinte, Romanos 10:4 diz, porque o fim da lei é Cristo e justiça de todo que crê. Em Jesus eu sou liberto. Em Jesus eu sou liberto de uma visão judaica que de fato em Deuteronômio 5:15 está escrito. Eu não tô citando assim só o texto, está escrito aqui, ó. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa, braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Por causa disso, o Senhor te guardou. Eu não fui tirado da terra do Egito, eu fui tirado do pecado. Eu vivo uma nova aliança. Eu fui liberto pelo poder de Deus. O sábado, para mim, não é um memorial. Eu entendo que existe, pastor César e teleinternautas, pastor Ezequiel, o sábado, em determinados contextos, com uma visão escatológica. O dia do Senhor com uma visão escatológica. Mas esses textos estão falando daquele dia que muitos adventistas guardam e outros guardam a cada 7
7 dias, guarda um dia para o Senhor. Eu não alio isso. Se você quiser guardar, guarde. Mas se dizer que isso é condição sine qua non para a salvação, é heresia. Primeira coisa, eu achei muito legal, Cruvinel, que você identificou que Jesus tinha esse embate em relação ao sábado, mas esse era um embate voltado contra o fariseu e não contra o sábado, senão Jesus estaria contra uma lei que ele mesmo instituiu como Deus, e aí não faria muito sentido. Então Jesus, sim, ele tem esse embate, sim, ele discorda, sim, ele evoca essa discussão. Ele poderia ter curado o paralítico em outro dia, ele cura no sábado e manda o cara carregar a cama, mas vamos lembrar que o mandamento não proibia coisas do tipo carregar a sua cama, né? Que seria uma esteira ali no caso. Então Jesus, ele provoca essa discussão. Esse é um dos motivos pelos quais o cristianismo mais cedo ou mais tarde se afasta do sábado. E Paulo também é um outro grande motivo, porque Paulo, na sua articulação da resposta à sua pergunta, ele de fato deixa muito claro: todos pecaram. Se a lei se o pecado não salvou ninguém. Exato, se a transgressão aliás, se a transgressão da lei é o pecado, todo mundo peca, você está totalmente correto, e o adventismo não tem nada em dizer em contrário. Pelo contrário, entretanto, o adventismo tem para dizer o seguinte: é verdade que todo mundo peca. Agora, se a leitura evangélica estiver correta, tem gente transgredindo a lei de Deus que não está pecando. Ou seja, Deus mandou guardar o sábado e eu não estou guardando o sábado porque eu estou na nova aliança, eu fui liberto, eu não preciso mais guardar isso, certo? Nesse sentido. Seria como hoje eu poder adulterar e não ser pecado, eu poder mentir e não ser pecado, que é parte de uma mesma lei. Então o importante em relação ao sábado na conexão com a salvação não é que ele é o caminho para você se salvar, mas ele aponta um aspecto em que você provavelmente está errado, e o adventismo não é exceção. Adventista, muitas vezes, por exemplo, eu já fui em concílio da igreja adventista no sábado no hotel. Eles tentam fazer com que o hotel não funcione muito bem no sábado, mas tem lá uma recepcionista trabalhando, tem lá não sei o que trabalhando. Isso é guardar o sábado de forma perfeita? Claro que não. E é a instituição adventista que está fazendo isso. Então a instituição adventista não guarda o sábado de forma perfeita. Inclusive, tem porteiro trabalhando nas instituições adventistas aos sábados, tem segurança trabalhando. Então veja, nenhum adventista pode dizer assim, bater no peito e dizer eu guardo o sábado. Agora, quando a gente admite que a gente não é perfeito na guarda do sábado, a gente está dizendo como a gente não é perfeito na sexualidade, ou no dinheiro, ou com a verdade, ou com um monte de coisa. E aí a gente está admitindo o pecado. Agora, quando a gente diz, esse mandamento agora ele não serve, o que a gente faz? A gente abre uma porta para a pessoa dizer, olha, isso aqui não importa, vou fazer essa transgressão desse negócio aqui. E a gente não admitiria essa mesma postura que muitas vezes os evangélicos têm quanto ao sábado, quanto aos demais mandamentos. A gente sabe que não é salvo pela lei, não é porque você não adultera. Agora, por causa disso, você liberou o adultério na sua igreja? Claro que não. Mas talvez seja porque, pastor, você me permite, claro, porque esses pecados e outros tantos são vertidos para o Novo Testamento, para a igreja. Está lá em Coríntios, está lá em Apocalipse. Não somente isso, mas a própria mentira. O sábado no não é Apocalipse também. Sim, mas olha o contexto em que ele é inserido numa questão no Evangelho eterno. numa questão escatológica. Por exemplo, a graça exige mais do que a lei. Concordo. Está lá no Mateus capítulo 5, exige mais do que a lei. Agora, com relação especificamente ao sábado, olha o que a Bíblia diz em Hebreus. A Bíblia diz nos textos de Hebreus, Efésios, na verdade, 2, 14 e 15. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si dos dois um novo homem, fazendo a paz. O próprio Jesus falou sobre 2 mandamentos e não cita o decálogo, ele cita um texto de Deuteronômio. Mas quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Veja o que a Bíblia diz em Hebreus 9, 13, dizendo: novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tomado velho e se envelhece, perto está de acabar. No capítulo 10, versículo 9, diz assim: então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Nós vivemos então a nova aliança. A nova aliança exige mais do que a antiga aliança. A graça exige mais do que a lei. A diferença é que a graça nos permite ter o Espírito Santo, não de forma intermitente como no tempo do veterotestamentário. Porém, o sábado para nós, o sábado segundo, que está lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15, é instituição memorial para judeus. Para judeus. Dizem até que eu sou judeu. Dizem até que eu sou judeu. Descobri. Mas, além disso, se for judeu, glória a Jesus, mas além disso, eu sou salvo em Cristo. E como salvo em Cristo, o fim da lei é Cristo e justiça de todo que crê. Pastor Ezequiel. Eu não comentei o fim da lei, vamos falar sobre isso e sobre as outras coisas. O que acontece, Cruvinel?
o texto de Efésios é extraordinário, mas lembra que ele não fala o sábado foi abolido, foi a lei dos mandamentos, vai teria que aplicar essa mesma lógica a todos eles de uma forma una. Então, se a lei dos mandamentos foi abolida, o sábado foi abolido, a lei dos mandamentos foi abolida, a idolatria foi abolida, essas coisas todas. Você tem que tratar os mandamentos da mesma forma, porque senão qual é o seu critério para dizer que a lei dos mandamentos foi abolida no ponto do sábado e não dos demais? Até porque, sim, o sábado está repetido no Novo Testamento, inclusive como você admitiu no contexto escatológico em Apocalipse 14, onde se fala do Evangelho Eterno. E qual que é a proclamação do Evangelho Eterno? É para adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas, que é uma citação explícita do mandamento. Versículo 6, né? Do 14? 14, 6 e 7. Tá, tô lendo aqui. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar os que habitam sobre a terra, dizendo em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Cadê o sábado escrito aí? É isso aqui, Deus fez o... Não, mas o senhor está dizendo que o evangelho eterno é sábado. Não, o sábado está no evangelho eterno. Por quê? Porque ele é o Deus que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O que é o mandamento do sábado lá? Deixa eu só fazer a minha indagação, doutor César. Porque, irmão... A alusão é clara. Querido amigo, meu amigo, pastor Ezequiel, pessoal, a gente aqui está discutindo doutrina. Claro. Veja bem, o texto não fala do sábado, peraí. E a discussão do debate é de um dia de 24 horas. Se a gente tem que guardar... Você pode pegar o sábado com relação à visão escatológica, posso até dizer no texto grego, se quiserem, eu falo. Né? A questão de escatologia se ensina isso, o dia do Senhor, aplicado lá, o sábado de Deus. Mas aqui, primeiro, não tem a palavra sábado e não está se referindo a um dia de 24 horas. Onde é que você está enxergando o sábado? Exatamente. É bem simples explicar. Vamos simplesmente ler o texto, o capítulo 14, verso 7. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Vou ler o mandamento em Êxodo capítulo 20. Lá se diz, porque em 6 dias fez o Senhor, o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. O livro do Apocalipse, ele não faz citações explícitas, mas ele faz alusões, e não só ao sábado nesse ponto, mas a inúmeras outras realidades, né? A Babilônia, você tem ela tanto em Babel, quanto na Babilônia histórica, quanto na Babilônia escatológica. Então você vê esse fio condutor dos temas bíblicos que acontecem no Apocalipse do Antigo Testamento. Isso não só em relação ao livro do Êxodo, que inclusive tem lá o Cântico de Moisés e do Cordeiro. Tá, pastor, mas não tem a guarda do sábado. Não, mas claro que tem. A adoração àquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas é uma citação explícita do mandamento que Deus fez o mundo em 6 dias. Com todo respeito, meu amigo, permita-me discordar. Claro. Meu querido irmão teleinternauta, leia o texto. Vê se você consegue enxergar o sábado aí. Vê se você consegue enxergar uma referência, ainda que parca, ainda que ínfima, com o decálogo. Não tem. Tá, pra mim não, é que assim, textualmente não tem. Eu acho que, baseado na honestidade que eu tenho visto, o Ezequiel ele tem que aceitar que não tem. Porém, ele tá vendo Então, deixa eu concluir. Ele tá vendo uma conjectura teológica, não textual. Mas assim, eu até entendo, mas assim... Toda fundamentação teológica, toda conclusão teológica tem que ter fundamentação escriturística e exegética. Aonde está? Pode ser, a minha denominação crê assim, tá bom. Não agora, é exegese não tem. Do hebraico, do grego, do português até, não tem. Não, claro que tem. Assim, então, eu tô esperando pra olha só, se é aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, o mandamento do sábado é explícito me falar nisso. Em relação às outras questões... Não, é que assim... Dizer que é explícito é muito, talvez implícito. Olha só. Mas nem implícito, pastor adorai César. aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Vê o mandamento do sábado. Em 6 dias fez o Senhor a terra, o céu... Mas como é que você faz com Gênesis 2:2 quando a Bíblia diz que Deus terminou no 7º? Ele trabalhou, inclusive. Veja bem, a discussão de Gênesis 2 a gente pode fazer, mas o que importa é o seguinte... Não, mas se Gênesis 2, Deus trabalhou no 7, destrói sua opinião. Não, mas é que o mandamento diz que ele não Ezequiel, trabalhou. O mandamento enfatiza que ele Pastor, peraí, se o irmão usa o argumento de um contexto remoto, cita Apocalipse e vai buscar no Gênesis, eu estou buscando a interpretação do Gênesis, e o pastor colocou no Gênesis que Deus trabalhou no sábado. No hebraico, a palavra hebraica, que era locativa, é dentro. É dentro do sábado. Então Deus trabalhou. A questão é assim. O texto em português, só uma colocação. Obra da salvação, não tem o problema. texto em português do que o pastor colocou em Apocalipse não existe, não está lá.
eu não consegui entender, e eu quero ser honesto, que se ele achar, eu vou concordar. Tá, Ele tá vendo que eu sou honesto Voltando aqui. aqui com o pastor Voltando à Ezequiel. questão. E outra questão, por exemplo, assim, olha, todas essas discussões, elas são bastante interessantes. Agora, veja como que o mandamento explica o texto de Gênesis. Lembra-te do dia de sábado, porque o sétimo dia, etc., Deus descansou. Você está dizendo assim, que ele trabalhou meio período e descansou meio período, mas não é a aplicação que o Êxodo faz do texto de Gênesis. Mas e o texto de Gênesis 2:2? O senhor pode ler e explicar pra gente? Não, veja bem, olha só, a discussão, inclusive entre os próprios judeus, sobre o trabalho de Deus no sábado é muito extensa. Inclusive, não pode nem existir nada durante o sábado se Deus não trabalha, se Deus não mantenha, se Deus não sustente o universo. Inclusive, é isso que Jesus apela quando ele diz que ele trabalha lá em João capítulo 5. Eu trabalho... E ele disse isso num sábado. Isso, meu pai Então o senhor concorda Meu que... pai está trabalhando meu pai e eu estou trabalha, trabalhando. eu também, Então eu o senhor também trabalho, concorda, claro. então o senhor Que Jesus concorda que trabalhou no a sábado. defesa do exemplo de Deus para guardar o sábado não é correta. Não, claro que ela é correta porque... Mas se é o ele que eu- trabalhou, não, como é que mas você pegar o Calma aí, exemplo? vamos lá. Ó, o mandamento diz, descanse porque Deus descansou. Agora, existe uma percepção de que além de descansar, ele fez o trabalho de por exemplo, sustentar o universo no mínimo. Veja, o sábado, ele funcionava o ritual do santuário, a obra da pregação, a obra do evangelho, não para dia nenhum, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então esse é o ponto. Ou seja, você descansa no sábado e faz o trabalho da salvação. Inclusive, às vezes, trabalhando mais no sábado do que nos outros dias.